Pessoal, olha eu aqui de novo com a nossa aula de fortalecimento pedagógico, mais uma vez de língua portuguesa. E hoje a gente vai dar continuidade àquela aula da semana passada, a aula que a gente vivenciou o folclore. Lembram? A gente falou de trava-língua, falou de parlenda, falou de brinquedos e brincadeiras, cantiga de rodas, né? Então hoje a gente vai dar continuidade a essa aula com um assunto, não é? Que são as lendas, tão esperadas lendas que vocês estavam esperando, que todo mundo gosta de sentar num círculo, numa roda assim na sala e a professora contar as várias lendas que existem do nosso folclore, não é? Então a nossa aula de fortalecimento pedagógico de hoje é essa, pessoal. A gente vai aqui ver as lendas, vamos ouvir algumas lendas, tá? Então, o objetivo da aprendizagem é manter viva, né, a história cultural do Brasil e de enfatizar a riqueza, a pluralidade da nossa cultura, que é tão rica. Temos aqui habilidades que vamos desenvolver, tá? Hoje aqui vamos explorar essas habilidades da Base Nacional Comum Curricular, que é a EF 01LP 18, a EF01 LP01 e a EF12 LP02, tá? Onde fala sobre essa questão de gêneros, de quadrinhas, parlendas, reconhecimento de textos como as lendas, tá certo? Então vamos lá. Aqui a gente tem a nossa abertura da nossa aula do especial, onde hoje, de fato, a gente vai vivenciar a história de cada personagem desse aí, tá certo? Esses personagens e outros mais. Vamos lá? Temos aqui, ó, você sabia? Na aula passada eu não citei, trouxe hoje essa informação para vocês. Vocês sabiam que a palavra folclore vem de uma origem de uma língua inglesa, do inglês? Pois é, pessoal. Onde diz que folk, como está escrito aí, ó, folk significa povo em inglês e lore significa saber. Quando a gente junta essas duas palavras, se torna saber do povo, tá? Ou seja, quando a gente diz saber do povo é conhecimento do povo. Por isso que para a língua portuguesa, o Brasil, a gente trouxe e foi modificada essa palavra, onde se escreve dessa forma aí que vocês estão vendo, folclore, que significa saber do povo, tá? No folclore, nós temos as tradições, as lendas, as crenças, as canções, os mitos, né? Temos as comidas típicas de cada região. Quando a gente vai falar de comidas típicas, a gente for viajar pelo nosso Brasil, que é tão rico, a gente tem aqui, ó, o mapa do Brasil bem colorido e bonito. Cada regiãozinha dessa tem sua particularidade de comida, tem sua comida, assim, vamos dizer, a comida típica daquela região, né? Que é comum naquele lugar. Como aqui no nosso Nordeste nós temos as nossas comidas típicas. Vou citar um que é muito comum, que é o cuscuz. Cuscuz com milho, não é? Aquele do fubá. Esse é um prato muito típico da nossa região. Aí a gente vai viajar pelas outras regiões. Tem aí no Sudeste a feijoada, né? E assim vai, tá? Quando a gente fala de lendas, da mesma forma acontece. As lendas são muito de regiões para regiões. Algumas lendas são de um modo geral no Brasil todo. Elas são conhecidas em todo o Brasil. Só que tem outras lendas que são típicas daquelas regiões, onde o povo daquela região, eles criam aquelas histórias, aquelas lendas que são conhecidas só pelaquela região. Entenderam? Mas que também a gente passa para conhecer quando a gente faz essa investigação, essa busca, a pesquisa, a gente começa que história interessante, é de tal região, tá certo? Aqui, ó, as lendas, elas são contadas, né, de uma geração para outra, verbalmente, tá? Temos aqui a nossa
tataravó contou para nossa, quer dizer, a nossa bisavó contou para nossa avó, que contou para os nossos pais, que contou para a gente. E a gente, quando crescer, vai contar para quem? Para os nossos filhos. E assim vai perpetuando essa cultura, essa tradição de contar e passar o que foi de importante para os nossos filhos e a nossa futura geração, tá? Hoje aqui a gente está na sua geração, em vocês, crianças, que um dia vão crescer, vão se tornar adultos, vão ter a família de vocês e vão contar essas histórias também. O folclore, ele é dessa forma, tá? Temos aqui as festas populares, jogos e brincadeiras no nosso folclore, temos os trava-línguas, as parlendas, os provérbios e ditados populares e as lendas, né? A aula de hoje é especificamente sobre lendas. Que lenda, gente, é uma história, né, narrada. É uma narrativa fantasiosa, transmitida pela tradição oral, como eu falei, né, contada, através dos tempos, de caráter fantástico ou fictício. As lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais, que são meramente produtos da imaginação de quem conta, tá bom? As lendas no Brasil são inúmeras. Elas são influenciadas diretamente pela miscigenação na origem do povo brasileiro, né? A formação do povo brasileiro se deu de que forma? Se deu com outros povos que aqui chegaram, italianos, holandeses, portugueses, franceses, não é? Asiáticos. Então, essa mistura toda de povos que aqui chegaram foi formando o nosso povo, o povo brasileiro. E com isso, a gente tem influência dessas culturas de fora para que formou a nossa própria cultura. Então, né, a gente deve levar em conta que uma lenda, ela não significa uma mentira, tá? Não é propriamente dizer, a lenda é uma mentira. Não, não é isso. Nem tampouco dizer que a lenda é verdade. O que está dizendo na lenda realmente existe. Não. O que a gente deve considerar é que é uma história, né? Uma história para ser criada, defendida, que é o mais importante, né? E ela vai ter sobrevivido na memória dessas pessoas, né? Que vão passando pelas suas gerações, ok? Elementos e características das lendas. As lendas, elas são vivenciadas, são com histórias em tempos remotos. Quando a gente fala em tempos remotos, o que é isso, prof? Tempos remotos são tempos passados, tempos antigos, tá? Não pensem que a lenda do Saci é de hoje, não. É uma lenda, ó, bem antiga, tá? Como todas as outras lendas. Elas são narradas em terceira pessoa. Terceira pessoa é o quê, tia? Veja só, terceira pessoa é quando eu aqui, a professora aqui de vocês, Jaqueline, eu conto essa história, mas eu não estou na história. Eu só estou contando para vocês, passando a história. Então, é uma narrativa de terceira pessoa, ok? O espaço geralmente é marcado pela natureza. O que está em volta, geralmente, dessas histórias sempre é a natureza. E é uma tradição oral. Geralmente é contada. Hoje a gente encontra essas lendas, né? Com essa questão de internet, de tecnologia, tudo muito forte. A gente vai na internet e procura lá. A lenda da Yara vai estar lá digitada. Mas, antigamente, quando não se tinha internet, toda essa tecnologia, a gente não tinha esses textos escritos. A gente tinha, muitas vezes, a gente escutava dos nossos avós quando sentava no quintal, né, de casa, para contar para os netinhos, né, para contar para os filhos. Então, a gente escutava muitas essas histórias dessa forma. Já vocês hoje têm o privilégio de ver, além disso, de ver o texto, né, o texto escrito, que hoje a gente já encontra, que as pessoas depois foram
escrevendo essas histórias. Mas inicialmente é uma tradição oral, tá? Vejamos aqui, ó. A gente tem aqui, vamos agora dar uma olhadinha aqui na tela, ó. Temos aqui o Negrinho do Pastoreio, temos a Lenda da Iara, temos o Boto Cor-de-Rosa, o Curupira, Saci Pererê, o Boi Bumbá. São algumas das lendas. Vamos agora ouvir algumas dessas, tá? Então vamos lá. A mula sem cabeça. Quem já ouviu essa história de uma mula sem cabeça? Meu Deus do céu. Tem gente que morre de medo, né? Quando escuta essa historinha, já fica assustado. Vou contar para vocês agora, presta atenção. É noite de quinta para sexta. O viajante assustado se apressa para chegar ao seu destino. Ele sabe que é noite da mula sem cabeça, bicho amaldiçoado, que ataca a tudo e a todos. Diz a lenda que as mulas sem cabeça são mulheres que mantêm casos amorosos com os padres católicos nas cidades do interior do Brasil e, como castigo, recebem essa terrível sina. A mula, que corre 7 cidades, quando se transforma, ataca sem piedade tudo que vê pela frente. Ao final da corrida, já de madrugada, cansada e toda ferida, volta a ter sua antiga forma de mulher. O encanto só pode ser quebrado por quem lhe causar um ferimento que derrame sangue. Mas é necessário que ambos, o homem e o bicho, lutem entre si. A mula pode ser um animal negro com uma cruz de cabelos brancos, pode soltar fogo pela cauda e pode carregar um freio ferozmente mastigado na boca, espumante de sangue. Em todos os casos, porém, é castigo de amante de padre. Olha só essa história, gente. Aí eu digo, é verdade? É mentira? É como eu falei para vocês, a gente tem que respeitar as histórias que foram criadas, né? A gente não sabe se tem um fundo de verdade, se é uma questão de fazer assustar as pessoas para as pessoas terem medo, né? Então é isso, a gente tem que respeitar. Boto cor-de-rosa. Olha a lenda do boto. O boto aí, ó, é esse belo homem branco ao lado de um boto. O que é que ele está fazendo? Pois é, tem muito a ver com a lenda do boto. A lenda do boto, pessoal, é o seguinte: conta lá na região da Amazônia que os botos, né, são muito comuns nessa região da Amazônia, tá? Então, a lenda diz que os botos do rio Amazonas fazem charme para as moças que vivem em vilas e cidades à beira-rio. Eles as namoram e depois tornam-se os pais de seus filhos. No início da noite, o boto se transforma em um belo homem. Por isso que a imagem desse rapaz aí piscando o olho, tá vendo? Ele sai das águas muito bem vestido e de chapéu para esconder o buraco que todos os botos têm no alto da cabeça, né? Que é o buraco que serve para respiração dentro dos rios, não é isso? Porque eles são mamíferos e têm pulmões, como a gente precisa respirar. Então, os botos têm esse buraco, por isso que eles colocam esse chapéu na cabeça. O rapaz boto, ele vai aos bailes, dança, bebe, conversa e conquista uma moça bonita. Mas antes do dia surgir, entra de novo na água do rio e se transforma de novo em um mamífero das águas. Essa é a lenda do boto cor-de-rosa, tá? O boto rosa é uma lenda de um animal que se transforma num homem, né? Que vai à vila e namora as moças. Veja que história interessante. Inclusive, tinha uma novela que passava de uma sereia, uma mulher que ela queria muito ser sereia. Vocês lembram? Quem lembra dessa novela vai lembrar do que eu estou falando. Aí a mãe dela dizia que ela era filha do boto. Tinha essa lenda na novela, que o boto namorou com a mãe dela e ela teve essa filha com o boto, tá? É uma lenda que foi contada também na história, ou na história da novela, tá?
A lenda do lobisomem. O lobisomem é uma lenda presente em diversas regiões do mundo. Lembra que eu falei que tem lendas que não é só daquela região? Ela é bem extensa, abrange várias regiões. Ela conta sobre um ser metade humano e metade lobo que se transforma em monstro à noite, terrorizando as vilas. No Brasil, a lenda diz que acredita-se que o sétimo filho de uma sequência de filhos do mesmo sexo será um lobisomem. Por exemplo, uma família tem 6 filhas. Vai nascendo, a mamãe vai tendo os filhos e vai nascendo sempre menina. Aí tem 6 filhas. Ela engravidar na 7ª vez e for um menino, é o 7º filho. Então a lenda diz que ele vira lobisomem, tá, gente? Isso é a lenda que fala. Outra versão diz também que para atravessar uma encruzilhada à meia-noite é capaz de transformar uma pessoa. Por exemplo, outra versão dessa lenda diz que se você está numa encruzilhada, são ruas que se cruzam. Então, se você atravessar essa encruzilhada à meia-noite, você vai se transformar nesse monstro que é o lobisomem, tá? É outra versão da lenda, tá? E outras versões defendem que a condição é transmissível pela mordida. Ou seja, existe também a outra versão da lenda que diz que se um lobisomem lhe morder, você vai virar um lobisomem também, tá? Então, aí são 3 versões diferentes. A lenda da Iara. A lenda da Iara é de origem da região amazônica também, onde tem muitos rios, né? O rio Amazonas, um rio muito famoso, né? Enorme. Conta a história de uma bela sereia que vive em rios, cantando, com o objetivo de atrair os homens para, em seguida, afogá-los. Inicialmente, Iara era filha de um cacique e, de tanto orgulho que inspirava no pai, causou grande inveja em seus irmãos. Então, prevendo a ira assassina da família, matou os seus irmãos e fugiu. Mas seu pai a encontrou e a lançou no rio. Contudo, os peixes salvaram a jovem e transformaram-a em uma sereia. Essa é a lenda da Iara. O Curupira. Olha aí o Curupira. Lembra desse personagem de cabelos vermelhos e pés para trás? Pronto. Diz a lenda que o Curupira vive nas florestas e é o protetor das árvores e dos animais. Segundo a crença popular, ele se parece com um menino que tem cabelos vermelhos e arrepiados, e os pés dele são voltados para trás. Ao perceber caçadores e devastadores da mata, o Curupira prepara armadilhas, deixando como rastro seus pés ao contrário, que enganam, né, os caçadores e faz com que eles se percam na selva. O Curupira não perdoa aqueles que matam animais indefesos ou fêmeas prenhas, né? As fêmeas que estão grávidas. Por isso essa palavra prenhas, tá? Para eles, sua punição é sempre severa. Porque o Curupira, gente, ele é um protetor da natureza. Ele é um personagem, né, fantástico das lendas, onde protege a natureza. E essa proteção é de caçadores, de pessoas que fazem maldade, tanto com as árvores, as plantas, como também com os animais. Tá bom? O Curupira tem esses pés para trás, então isso faz com que eles enganem os caçadores quando vão atrás dele. Porque se ele está andando para frente, os pés dele diz que ele está andando para trás, né? É diferente das nossas pegadas. Essa aqui é bem conhecida, né? Quem é esse? Esse é o Saci, não é? Quem conhece o Saci? Todo mundo conhece o Saci. O Saci que a gente vê muito lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, não é? Que é um filmezinho que passa na TV, onde mostra personagens folclóricos. O Saci é um desses personagens, tá? O Saci Pererê
Na lenda diz que ele é um menino negro e travesso, que fuma cachimbo e carrega uma carapuça vermelha, um capuz, tá? Que lhe concede poderes mágicos. Uma das importantes características desse personagem é que ele possui apenas uma perna. Suas principais travessuras são traçar os cabelos, trançar, né? Fazer trança nos cabelos dos animais à noite, fazer sumir objetos, assobiar de maneira muito estridente para assustar os viajantes e costuma atrapalhar o trabalho das cozinheiras. Para capturar o saci, a pessoa deve arremessar uma peneira dentro dos redemoinhos de vento, retirar-lhe o gorro e prendê-lo em uma garrafa. Essa é a lenda do saci. Temos aqui, ó, outro personagem muito conhecido também no sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? É a Cuca. Quem já viu a Cuca aqui? Tem até a música, né? Cuidado com a Cuca te pega daqui, te pega de lá. Lembra dessa musiquinha? Quem já ouviu? É a Cuca, que a gente diz assim, as pessoas fazem assim: cuidado, criança, que a Cuca vem te pegar, né? Faz para assustar as criancinhas, dizendo que a Cuca gosta de pegar crianças, né? É a Cuca, gente, é um dos principais seres mitológicos do folclore brasileiro. Ela é conhecida popularmente como uma velha feia na forma de jacaré que rouba crianças desobedientes. Olha aí. Então, cuidado, tá? Criança desobediente, a Cuca adora para vir buscar. Diz a lenda que a Cuca rouba as crianças que desobedecem a seus pais. A Cuca dorme uma noite a cada 7 anos. E quando fica brava, dá um berro que dá para ouvir a 10 léguas de distância. Pelo fato da Cuca praticamente não dormir, alguns adultos tentam amedrontar as crianças que resistem dormir, dizendo que se elas não dormirem, a Cuca vai pegá-las. E aqui a gente tem uma atividade, tá? Com a historinha do Saci, a lenda do Saci. Temos aqui uma historinha que vocês vão agora fazer comigo, tá certo? Me ajudem aí. Vocês estão bem sabidos aí. A gente vai aqui ouvir a história e vai buscar as respostas no texto. Lembra que eu falei que quando tem texto, as respostas sempre vai estar lá. Então aqui, ó, o Saci é um menino negro e travesso, que fuma cachimbo e carrega uma carapuça vermelha. Eu falei que carapuça é o gorro, né? E esse gorro lhe concede poderes mágicos. Uma das importantes características desse personagem é que ele possui apenas uma perna. Suas principais travessuras são trançar os cabelos dos animais de noite, fazer sumir objetos, assobiar, né, de maneira estridente. Estridente é o quê? Barulhenta, tá? Para assustar os viajantes. E costuma atrapalhar o trabalho das cozinheiras. Para capturar o Saci, a pessoa deve arremessar uma peneira dentro de redemoinhos de vento, retirar o gorro e prendê-lo em uma garrafa. Primeiro quesito: quem é o Saci e quais as suas características? Então, o Saci é o que, gente? Temos aí, ó, no texto essa partezinha que diz que é um menino negro e travesso. Travesso é que gosta de fazer o quê? Travessuras. Fuma cachimbo e carrega uma carapuça vermelha, possui uma perna só. O segundo quesito diz assim: segundo o texto, qual é a característica mais importante do Saci? É que ele faz travessuras ou que ele possui uma perna só? Qual é a característica mais importante? Diz que ele possui uma perna só, não é? Terceiro, para capturar o Saci, precisa de quê? Prendê-lo em um saco ou prendê-lo em uma garrafa. O que foi dito no texto? Prendê-lo em uma garrafa, certo? Quarto quesito, segundo a lenda, o que o Saci faz com os animais? Com os animais ele faz o quê? Trança os cabelos deles, né? E com os viajantes,
Assobia de maneira estridente para assustar. Quinto quesito. No texto, a palavra estridente é o mesmo que barulhento, fraco ou silencioso. Eu expliquei que é o mesmo que barulhento, algo estridente é algo de muito barulho. Agora, o sexto quesito pede para a gente criar frases exclamativas e frases interrogativas. A gente já estudou sobre frase exclamativa, quando tem a exclamação, quando é uma surpresa, não é? E a interrogativa é a frase que faz uma pergunta, que tem a interrogação, não é? Então, aqui eu criei duas para vocês e vocês criem as suas próprias frases aí, tá bom? Na primeira, eu coloquei a frase exclamativa assim, ó. Que saci travesso, né? Aí usei no final da frase a exclamação e aí é como se fosse uma surpresa. Essa frase, um espanto. Já na frase interrogativa eu disse, o saci é travesso? Olha, eu mudei a forma de falar, então virou uma frase interrogativa. Quando tem a interrogação no final, não é? Então se chama frases interrogativas. Então, meus amores, é isso a nossa aula de hoje sobre lendas e a gente fecha hoje com essa aula o nosso ciclo, o ciclo de folclore que a gente viveu aqui ao longo dessas 2 semanas, não foi? Semana passada nós tivemos aula de folclore parte 1, que a gente viu algumas coisas, e hoje a gente encerra esse tema folclore que é tão rico, tá, na nossa cultura, tão importante ser falado, ser lembrado, e a gente vai encerrando com as lendas, tá bom? O folclore brasileiro, lembrando aqui, relembrando a vocês, é comemorado no dia 22 de agosto, tá? Que foi naquela semana passada que a gente teve a nossa aula, parte 1. E a gente encerra por aqui a nossa aula, parte 2. Espero que vocês tenham gostado de ouvir essas lendas. Quem já conhecia, né? Quem já conhecia algumas dessas lendas, relembrou. Quem não conhecia, aprendeu sobre essas lendas. Eu citei também como explicar a questão de como se faz uma lenda, o que é preciso ter nas lendas. Então, aí vocês também podem usar a criatividade e criar as próprias lendas de vocês, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Me despeço de vocês. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.